Olá pessoal! Para continuarmos falando sobre novelas turcas, séries turcas, eu decidi fazer um vídeo relembrando com vocês 10 casais inesquecíveis da televisão turca. Então, eu gostaria de saber também quais são os seus favoritos. Então eu vou compartilhar com vocês. O primeiro casal que eu começo relembrando aqui é da novela Amor Eterno, com o título Kara Sevna. Essa novela é de 2015, com os atores Burak Özçivit e Neslihan Atagu. Vamos relembrar um pouquinho da história deles. No caso, Kemal e Nihan, elas se conhecem casualmente dentro de um ônibus. E a partir daí a vida deles muda completamente. Ele estava no último ano de engenharia, mas não tinha uma condição econômica favorável, enquanto Nihan, ela era rica e se apaixona por ele, mas é forçada a casar com Emir. 5 anos passam, eles se reencontram e essa paixão ainda continua viva. Achei incrível a química entre os atores, foi maravilhosa a história, tem uma carga bem forte, uma carga dramática bem forte e que envolve a gente, que desde o início da história até o final, e só olha que são vários capítulos, e faz com que a gente fica preso na história para saber como é que vai ser esse desfecho, se eles vão ficar juntos ou não. Na verdade, existe um final alternativo em que existe um final feliz e um não tão feliz assim. O segundo casal, que eu acho incrível eles dois juntos, é na novela Amor em Branco e Preto, que em turco é Siyah Beyaz. Essa novela é de 2015, interpretado pelo casal Bihter Akalay e Ibrahim Selikol. Eles interpretam Asli e Ferhat. Nessa história, Ferhat ele está envolvido em crimes, em situações não tão recomendadas assim. Termina sequestrando Asli, que é uma médica. Ele obriga ela a fazer com que cure aquele homem para que ele possa dar informações importantes para ele e para a família dele, envolvida em um determinado assunto. Só que depois que acontece isso, ela vai descobrir muitos segredos de família. Então a única saída seria ele pedir ela em casamento ou matá-la. Então a gente vai tentando descobrir quais são esses segredos que ele tem, se realmente ela vai conseguir modificar ele, eles vão conseguir ficar juntos. Então assim, é uma das histórias bem interessantes. Eu achei lindo o casal, eles realmente têm uma ótima química. A outra história é Cesur Verguzel, ou Amor em Vingança, interpretada por Tuba Büyüküstün e Kıvanç Tatlıtuğ, que interpretam Cesur e Surhan. Nessa história, tudo começa quando ele termina ajudando ela, salvando a vida dela, em que ela está em cima de um cavalo, sem controle, e que para não cair num abismo, ele termina até arriscando a própria vida para salvá-la. Só que logo em seguida ele vai descobrir que ela é filha do maior inimigo dele, que ele está de volta ali naquela região justamente para vingar o passado, o pai, a família dele, e ele termina se apaixonando por Surhan. Os dois são incríveis, são atores maravilhosos, a história mesmo vai nos envolvendo, tem muita aventura, romance, e desses assim foi um dos meus favoritos. Uma outra história agora é de comédia, que é Amor de Aluguel, ou Kiralik Aşk, de 2015, com os atores Barış Arduç e Elçin Sangu, interpretando Daphne e Ömer. Nessa história, ela começa já perdendo o emprego. E ela recebe uma proposta da tia de Ömer para que se case com ele. Então ela teria que conseguir fazer tudo dar certo. E para isso ela se aproxima dele, se tornando a secretária, a assistente pessoal dele, e muitas situações bem comuns e engraçadas vão acontecer. Então é uma comédia romântica leve, mas realmente assim, a química entre eles é maravilhosa. E depois eu descobri que tem até um filme que eles fizeram juntos depois. A outra história agora é com Tuba Büyüküstün e Engin Akyürek. Eles interpretam em Amor em Contrabando, ou Kara Parask, de 2014, uma história de vingança, de policial. É um romance policial em que eles terminam se envolvendo quando a noiva dele e o pai dela terminam sendo assassinados na mesma noite, num local, dentro de um carro. Então ele começa a investigar, ele é um policial, e ela começa a investigar por causa do pai,
e muitas situações envolvendo o negócio de família, questões pessoais e tudo, terminam aproximando os dois. E dando continuidade, eu escolhi também um casal que ficou perfeito junto com o mesmo ator, Enjin Akyurek, e dessa vez com a atriz Neslihan Atagu. Eles fazem a novela A Filha do Embaixador, ou melhor, Zephyrin Kinzin, de 2019. Ela teve 2 temporadas e eles interpretam na história Shankar Inare. E um ponto alto em toda a história é a filha deles, que é interpretado Melek. Então, que essa criança, ela termina unindo o casal novamente. Eles tinham sido namorados no passado, tinham se casado, mas eles terminam se separando e muitas coisas vão acontecendo. É uma história bem dramática, que realmente assim prende a atenção. E os anos se passam, é quando ele resolve reconstruir a vida e ela retorna àquela região para entregar a filha para ele no dia do casamento. Dando sequência a um casal que realmente prendeu minha atenção e eu me apaixonei por eles, na novela Kuzgun, ou melhor, O Corvo. É uma história bem forte, ela também tem 2 temporadas, é de 2019, com os atores Barges, Ardush e Burkur Birisik. Eles interpretam Dila e Kuzgun. Então eles dois, eles eram ainda na infância amigos e o tempo se passa, eles se reencontram. No caso, ele está ali para se vingar do pai dela. Só que quando ele retorna e ele começa a realmente colocar em prática a vingança, e aí ele descobre que é apaixonado por ela. E a própria forma dela ser, tudo que representa ali, termina de alguma forma alterando um pouco o caminho em que ele escolheu. E é uma história forte, é uma história marcante, em que realmente assim prende nossa atenção até o final. Eu me lembro que quando passou, quando a primeira vez que passou, era dia de quarta-feira mais ou menos, de tarde, e ainda era em turco, então eu ficava tentando entender as palavras, e foi um dos motivos que me fez também buscar aprender o turco. Então fiquem ligados que em breve estarei trazendo alguns vídeos aqui também falando sobre o idioma turco, porque eu ficava querendo entender de qualquer forma, e eu tinha que esperar que saísse em um canal ou na internet para que pudessem legendar e eu poder assistir. Então era muito difícil ficar esperando. Então é uma história que realmente me marcou pelo casal, pela história em si mesmo. Ela realmente vale a pena a gente conhecer. E eu fiquei bem decepcionada quando chegou na 2ª temporada e cancelaram. Eu fiquei realmente querendo mais. Bom, a próxima história, essa realmente é marcante também, e é com os atores Berguzar Korel e Kenan Ismiziaglu. Ele é uma novela longa, mas que vale a pena assistir cada capítulo. É Karadai, essa é de 2012, e eles interpretam Ferid e Mahir. Nesse caso aqui, ele passa mais ou menos na década de 70, na Turquia. Existia ainda a pena de morte, e que o pai dele, ele termina se envolvendo numa situação em que todos acreditam que ele teria assassinado uma pessoa da justiça. E esse caso vai parar na mão da juíza Ferid. Para isso, Mahir, para descobrir o que está acontecendo e tentar ajudar o pai, ele se faz passar por um estagiário de direito para se aproximar dela e tentar ficar com o caso, ajudando ela nesse caso. Só que eles terminam se apaixonando e ela descobre depois que ele não é essa pessoa que ele dizia ser, mas só que nessa situação ela já está envolvida com tudo aquilo. Ela começa a descobrir que no meio disso existiam algumas armações, que na verdade aquela pessoa que ela achava que seria o assassino não, seria uma outra pessoa. Então ela também se envolve nisso, começa a tentar investigar. Muitas coisas que ela acreditava ser certo não era bem assim, aquelas regras que ela achava que deveria cumprir até o final também não é, então ele termina desconstruindo isso nela. E os dois, eles terminam vivendo uma linda história de amor. A história é fantástica, o casal é perfeito juntos, e não era mais perfeito, porque na vida real ela já era casada com outro ator, que também eu me apaixonei pela história, que foi Mil e Uma Noites. Na verdade, essa Mil e Uma Noites foi a primeira novela que eu assisti, uma novela turca, que passou na Band. Essa novela é de 2006, que é Binbir Gizli, interpretado pela atriz Berguzar Korel e pelo ator Halit Ergenci. Eles se casaram
né, depois das gravações dessa novela, ele tem um filho. Então essa história passou das telas para a vida real. E nessa história ela vai interpretar Sherazade e ele, Onur. Eles trabalham numa empresa de engenharia. Ela está nova ali naquela empresa e em um determinado momento ela precisa de muito dinheiro para poder salvar a vida do filho, que o pai dessa criança teria morrido, e ela não conta com a ajuda de outras pessoas. É quando ela pede um empréstimo para Onur, que era o dono da empresa, mas em vez dele conceder o empréstimo, ele termina fazendo uma proposta indecente para ela. Ela teria que passar uma noite com ele em troca desse dinheiro. A princípio ela se sente humilhada, ela não quer aceitar, mas era a única forma de salvar o filho. Então é quando ela aceita e eles passam a noite juntos. E isso, de alguma forma, prova a teoria que ele tinha de que todas as mulheres seriam interesseiras. Mas é quando ele começa a descobrir quais foram os motivos que levaram ela a aceitar essa proposta dele. E ele se arrepende da situação muito e tenta se aproximar dela, porque ela cada vez mais se afasta dele em vez de se aproximar. Então ele vai ter que reconquistar ela. A história é bem emocionante, é bonita, a música, a trilha sonora mesmo, que colocaram aqui na versão brasileira, eu gostei bastante. E depois eles até fazem uma outra novela juntos, que é Te Amarei Para Sempre, que se passa durante a Primeira Guerra Mundial, em que ele é um soldado e ela é uma enfermeira. Eles têm filhos, mas por causa da guerra, eles terminam se afastando. Ela imagina que ele teria morrido em guerra. Na verdade não foi assim, ele consegue voltar, só que quando ele volta, a vida dela já está mudada, ela já não sente da mesma forma, e ele vai ter que reconquistar a confiança dela. Então a história também é muito marcante, muito bonita e vale a pena a gente conferir. E por fim, um casal que está em alta no momento e que assim está sendo a sensação, muita gente está assistindo essa série, que é fantástica, a cada episódio fica melhor, que é Senchal Kapimi, ou O Amor Bate à Porta, ou Love is in the Air, que é um título que eles colocaram também. Então é uma novela de 2020, é uma série, né, ainda está no ar e continua agora na segunda temporada. Nessa história é interpretada pelos atores Hande Erçel e Kerim Bürsin. Eles fazem o papel de Eda e Serkan Bolat. E eles terminam se envolvendo em situações bem inusitadas. O clima dos dois é perfeito e ela termina indo trabalhar na empresa dele depois, e que ele faz uma proposta para ela. Ela vai transformando a natureza dele, o jeito que ele pensava sobre a vida, sobre as situações, tudo certinha. Ele vai vendo que muita coisa não é bem assim e ele tem que repensar. Então a cada capítulo a gente vai ficando mais interessada na história, vai querendo saber o que é que vai acontecer entre eles, situações, os amigos da empresa, as amigas dela também. Então assim, é uma história que todos os atores aqui terminam se envolvendo e a gente vai gostando de todos os personagens ali. E a gente vai chegando na segunda temporada agora, né, já tá passando a segunda temporada e cada vez mais vão chegando mais pessoas e a gente vai se envolvendo ainda com a situação. Os dois são fantásticos e realmente vale a pena assistir Senchal Kapimi. E vocês estão curtindo algumas dessas histórias? Já conheciam? Já são fãs desses atores que eu acabei de falar? Deixem aí nos comentários para eu saber quais são esses atores favoritos que vocês gostam também de curtir. Quais são as novelas? O que é que vocês estão achando dessas novelas que estão passando agora? Deem algumas sugestões para eu poder estar assistindo e comentando aqui no canal. Eu tenho muitas novidades aqui. Eu vou trazer muitas coisas relacionadas a esse mundo turco, ao idioma, à cultura. Eu tenho muitas ideias aqui para trazer. E também eu gostaria que vocês dessem também sugestões de temas para eu estar trazendo nos próximos vídeos. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!